Olho para o meu corpo, sinto a lava escorrer. Vejo o próprio fogo, não há força para deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera para correr. É inacreditável, eles ficam sem chão. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. Tem que saber fazer, senão gera contradição. Direitos de prazer iguais, mais compreensão. Minhas amigas concordam também. Vocês podem ir mais além. Sem dedicação, espantam um harém. Sou uma agricultora, vivo aqui na roça, não sou uma professora, não sou estudada, mas a gente quer ajudar as pessoas. Participo do movimento sindical, já trabalhei em várias áreas, mas o meu trabalho que eu mais gosto é trabalhar com mulheres. E ali a gente sente muito a falta de autoestima que as mulheres têm. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a sexualidade da mulher. Para ela se valorizar e para ela ter aquele autoestima que ela consiga acompanhar o companheiro nos lugares onde ele vai, nos esportes, no baile, seja onde seja. Então, a gente sempre tem um assunto específico para depois incluir o outro, porque se tu chamares e dizer para as mulheres que você vai chamar as mulheres para fazer uma reunião, vamos supor, vou usar uma palavra assim, sobre sexualidade para a mulher, nem ela não vai e nem o marido não deixa ela ir. Então você chama ela para fazer umas receitas de bolo, de bolacha, e ali você aproveita e você coloca da tua forma, da maneira que não ofende elas, da maneira que elas não percebam que você está falando isso, mas preparando elas para ser mais feliz. Então, assim, eu acho importante, sim, instruir, e é o que nós falamos com as mães do interior, que tenham aquele jeitinho carinhoso de falar com sua filha, para elas instruírem as meninas desde pequenininha, desde nova, para elas não caírem em alguma armadilha, para elas não fazerem coisas erradas. Mas isso é hoje, né? No meu tempo tudo era diferente, mas era tudo certo. Para a época, claro. Se hoje uma de vocês, uma de nós, eu mesmo, fosse viver naquela época, eu jamais viveria. Eu ia entrar em pânico. Eu nunca fui num futebol tempo de solteira. Porque não podia ver homem com pouca roupa, né? Vocês imaginam o resto. Só dizendo isso vocês podem imaginar. Por isso mesmo é a minha necessidade de hoje transmitir para as mulheres aquilo que eu não tive. E que não por culpa de ninguém, é por culpa da época. A minha época não existia isso. Os pais, as mães não falavam nada com a gente. Simplesmente proibiam. Namorei um moço só, né, meu vizinho, não namorei nenhum outro, mas ele foi muito compreensível comigo, assim eu nunca sofri certas coisas logo depois de casada. Meu marido teve paciência comigo, mas eu casei totalmente uma menina, né, e tinha 23 anos de idade. Eu não conheço outro homem, nunca me relacionei com ninguém, nunca beijei na boca de nenhum outro homem, não tenho interesse, não tenho nem um pouco de vontade.
não me deixa falta, na verdade. Eu sou uma mulher, vou dizer, para encerrar, vou dizer para vocês, eu sou uma mulher realizada. O fato de ter percebido já quando criança a homossexualidade foi algo que me fez adquirir depressão por esconder durante tantos anos. Se os meus pais não tratassem a sexualidade como algo horrendo, talvez eu não tivesse depressão. Porque eu escondi isso no fundo do fundo do fundo, porque não podia que eles soubessem. Eles não poderiam saber, não podiam. Era um assunto inexistente, porque o tabu era extremamente grande dentro de casa, ninguém falava, e era um assunto proibido para crianças. Pesquisei muito a respeito em grupos da internet, grupos feministas, etc., com mulheres bissexuais também, e o relato era sempre o mesmo. Somente uma mulher vai conhecer o corpo igual o da outra mulher. E é real. No começo é algo estranho, porque tu já se sentia estranha no meio. Mas quando tu sente que, não sei, como se liberasse algo dentro de ti e tu soubesse que aquilo é natural, não tem problema. São só os tabus que estão infiltrados na sua cabeça. É uma questão de saúde, sim. Nossa, saúde do corpo, porque algumas pessoas se sujeitam a coisas simplesmente para agradar as outras. E isso piora, com o tempo elas vão carregando traumas, vão carregando bloqueios que elas não sabiam que existiam. A questão da sexualidade é um ponto-chave do corpo das pessoas. Então, quando elas negam aquilo, ou elas se submetem a essas coisas, vai adoecendo o resto do corpo, vai criando bloqueios na mente, que mais pra frente vai acontecer de uma situação que pode ser maravilhosa, simplesmente ser horrível porque tu não conseguiu, porque tem ali um pânico, um bloqueio que tá no teu subconsciente, e que tá guardado. A questão da saúde da mulher lésbica é complicado, porque os preservativos, as coisas são criadas para mulheres héteros. Os métodos contraceptivos de mulher para mulher, eles não existem porque eles são criados pensados nos homens. Casei com 22 anos, nunca tinha namorado, foi o meu primeiro namorado, foi meu em tudo, mas tudo depois do casamento. Naquela época ninguém falava sobre sexo, aquilo era uma palavra feia que não podia ser falada, né? Você não quer saber como que era no nosso tempo. Isso são 50 e poucos anos atrás, e a gente quase não conversava sobre esse tipo de coisa. É muito assim, é que nem, por exemplo, daí eu casei e não fiquei logo grávida. Meu Deus, como o povo era. Meu Deus, já faz tantos meses, eles cuidavam tudo, porque o lugar era pequeno. Meu Deus, já faz tanto tempo que é casada e não está grávida ainda. Tudo assim, sabe? Então a gente, esse tipo de coisa a gente quase não conversava, ficava muito... E daí quase não, as mulheres engravidavam e não conversavam com as outras amigas que estavam grávidas. Só quando começava a aparecer.
Porque era uma coisa assim, um tabu muito grande no meu tempo. E no lugar, eu acho que lá é até hoje assim. Não me explicava, mas queria que tinha que ter filho. Aí há 13 anos atrás começou a deter ali a maturidade ativa do SESC, daí sim, daí eu explodi, sabe? Daí eu comecei de me envolver, eu participo de várias coisas do SESC. De seguida nós temos palestras, até da acadêmicas da UFRJ, de seguida eles vão lá, falam, às vezes tem médicos. Penso assim, realmente que é muito importante, mas agora que a gente já está maduro, já sabe muita coisa, mas tem coisas ainda que a gente não sabe. Sobre esse assunto, meu Deus, era coisas assim que eram tabu pra gente, que a gente nunca comentava e não falava e não se conhecia também a gente. Foi se conhecendo depois de velha. Eu conheço muitas assim que também nunca mais, depois que ter muitos anos mais viúva, eu vai fazer 5 em março, mas eu nunca mais teve. Que eles falam muito para nós sobre que pessoas que têm, que se relacionam com hoje um, outro amanhã, e não se cuidam, o que acontece, que eles falam muito para a gente se prevenir sobre isso. Que muito acontece na terceira idade. Mas sempre tem, elas falam pra gente sobre esses pontos da terceira idade, né? Para como se cuidar, quem tem problema, mas eu não preciso nem me preocupar. Bem assim que nem eu, que participasse dos movimentos que eu participo, ou não dizer que não era para mim, ou dizer não, faça, que viajasse, se sustentasse sozinho, que me ajudava tudo o que eu faço dentro de casa e diz que não existe, então eu não estou procurando. Aparecer eu pego, pode contar. E quando aparece ainda é casado, então fora, não quero saber. Assim, daí eu me contento olhando as pernas dos homens ali no tapetão, meu Deus do céu. Acho que não precisa, mas eu acho que tudo é preciso até, não sei assim, para tudo ter mais, parece... Eu, por exemplo, tenho essa vivência de me alegrar com qualquer coisa, mas eu acho que a pessoa ia ser mais... Daí, Deus o livre, daí vou explodir se eu ia aí. Porque já tô ativa demais. Ai, ai. Quando eu tinha 5 anos, tanto assim, eu já percebi em mim que eu era diferente dos meus irmãos, né? E daí fui crescendo, então, mesmo assim, como a gente não discutia gênero, sexo, nada nas escolas, então você fica fazendo um monte de pergunta e você não tem resposta. Porque as primeiras violências que a gente sofre já é dentro de casa, a não aceitação própria, como pessoa trans, né? Como são a questão do tempo, né? Que você pergunta para si o que eu sou, o porquê que eu sou, como eu sou e como aconteceu, e você não tem resposta de nada disso. As referências que a gente tinha, né, de apoio ou de informação eram as trans já de mais idade, ou que já estavam tipo, transicionadas, né? É uma coisa muito intensa, sabe? Assim, não tem como eu te descrever como que a gente se reconhece trans. É uma coisa assim que não dá pra te explicar. A tua mente é feminina o tempo todo, né? As suas ações são femininas, mas o teu corpo não colabora com aquilo que você pensa, aquela forma que você age. Eu cheguei a dar entrada, né, nesse tratamento na época, onde eu não aceitava o meu órgão biológico, né? Eu tinha uma aversão ao meu sexo biológico. Então, assim, e nesse período de 2 anos fazendo psicoterápico, eu mudei de ideia. Eu não precisava fazer essa cirurgia para me sentir mulher.
Então eu optei por não fazer a cirurgia, né? Então hoje eu vejo que, ao contrário, eu vejo assim que hoje meu sexo faz parte de mim, né? Eu gosto do sexo que eu tenho, né? Mas isso não me diminui como mulher. Eu nem me tocava, né? Ou seja, tomava banho, lavava porque tinha que lavar, uma parte íntima sua você tem que lavar, mas eu não me tocava, eu não fazia, até porque os hormônios tiram sua libido. O órgão sexual só serve só para fazer a necessidade fisiológica dela mesmo e nada mais. Mas eu gostava, né, de ter orgasmo. E aí, né? E foi aí que eu optei pela não transição, né? Tipo assim, eu gosto de ter orgasmo, eu gosto de ter prazer, eu me sinto bem sendo prazer, eu sou humana, né? Então o prazer faz parte da nossa vida. Mas segundo algumas fontes, né, que a gente até então desconhecia, mas quando você opera você perde a libido, você perde o orgasmo, ou seja, você fica mesmo que uma mulher frígida, né? Mas isso é o que nos passavam, né? Porque a gente não tinha conhecimento. E não havia internet, né, para isso. Quando você tá sozinho no teu mundo, que você tem necessidade, tipo, de se masturbar, tipo, se masturbar é bom, conhecer o corpo é bom, gozar é bom. Eu falo, então assim, quem não goza, acho que tem problema. Né? Faz parte da fisiologia, da anatomia do corpo, da alma, né? E outra, né? A pessoa que goza é feliz. A pessoa que goza é feliz. Né? Isso eu tenho certeza. Eu me preocupo, claro, com o prazer alheio, também me preocupo com o meu prazer, né? Então, acho que o prazer ele tem que ser mútuo, né? Então, se o prazer não é mútuo, então é egoísmo. Vivam, gozem, façam sexo, né? Discutam o gênero, né? E é isso que faz a gente, né, ampliar nossos conhecimentos, ampliar nossos horizontes, ampliar o nosso eu como pessoa, como ser humano, né, em um país, né, tão transfóbico que quanto o Brasil não há.